Já. Vamos embora lá. Daqui a pouco o Sérgio está por aí. Tem um Fernando Martinez no computador aqui, mas vamos derrubar ele. Deixa eu chamar aqui também. Aqui vai aparecer as perguntas ou tem que abrir no Face? Vai pelo Facebook e lá direto a gente vai te passando. Pode ficar tranquilão. Pode ficar tranquilão, que nós já estamos ao vivo com a galera do Planeta Caminhão. Aí, pessoal, boa noite. Cara, desculpa o atraso aí de 10 minutos, mas todo mundo viu ontem, a gente teve um probleminha técnico. Hoje conseguimos subir a live, botar ela no ar aí tudo certinho. Só deixa eu confirmar aqui se meu áudio está chegando bem, se o áudio do nosso ilustre convidado está chegando bem. Certo, senhor Fernando Martinez? Como está? Fala comigo, fala que eu te escuto, Você está me ouvindo aí ou não? Tô te ouvindo bem, tudo certo. Ô, Fernando, a live vai ter que ser séria ou posso levar naquele tom mais descontraído com você, hein, cara? Que eu te conheço eu não te conheço do chão de fábrica, que nem o Sérgio. O Sérgio também, galera, tá chegando, que a gente estava fora. Hoje a gente estava numa reuniãozinha aí, fizemos uma reunião Covid, todo mundo afastado, mas foi necessária. Mas ele está chegando. Ele prometeu para mim que em 10 minutinhos no máximo aí tá entrando no ar. Mas, Fernando, eu não sou que nem o Sérgio, assim, tão sério. Tá? Eu te conheço do perrecão, velho. Da onde a giripoca pia, né? Não é, Dudu? A gente se conhece lá da Copa Truck, né, cara? E lá o negócio é forte. É lá que o bicho pega, né? É verdade. Mas vamos lá. Então vamos esperar o Daniel. O Daniel já tá aqui. Não, ó, você bebeu antes da live? Não pode, Fernando. Só porque tá de Covid, todo mundo pensa que pode começar o negócio. Não, calma. Estamos eu e você aqui, tudo ruim. Quando que eu vou ganhar uma camisa dessa da América aí, meu? Eu vou te dar uma. Eu vou pedir pro meu chefe. Eu não sei se ele tá aí já, ele já entrou ou não. Mas eu não estou vendo aqui os nomes escritos. Não, é tudo surpresa. Eu posso dizer para você que a gente está com quase 2.000 pessoas plugada. Não é não. A gente está indo para 40. Olha, que nem você falou. Eu, você, minha mãe e o chefe, com mais de 4. É isso aí, é isso aí. Mais de 4 está no ar aqui, viu, Fernando? Fernando, vamos começar aqui batendo um papo gostoso, descontraído, enquanto o cara mais técnico não chega. Eu sei que o papo de vocês vai ser a relação coroa-pinhão, a junção, não sei o que lá, que isso, meu, de final. Só falta vocês dois puxarem a lousa aí e fazer conta para me dizer quanto de final vai dar o caminhão. É claro que eu sei que isso vai participar. Mas conta um pouquinho para a gente aí. Fernando representa a Meritor conhecida, tal, que nem depois a gente parte um pouquinho para falar um pouquinho da Copa Truck, dos equipamentos. Tal. Conta um pouquinho, Fernando Meritor, para a gente aí. Legal. Vamos lá. Eu acho que, assim, só aproveitar e falar um pouquinho da minha chegada na Meritor, né? O que eu faço na Meritor, como é que nós conseguimos, com todo esse tempo, na Meritor, já tenho 35 anos, né? Trabalhando na Meritor. Vai entregar a idade se falar isso, hein, meu? Eu comecei novo lá, meu pai me levava pequenininho lá na Meritor, mas, na verdade, eu comecei cedo, como estagiário da área de engenharia. Fiquei 34 anos na engenharia e tenho, 33 anos e 2 anos agora na área de reposição, né, de peças de reposição, o aftermarket. Mas, assim, eu queria falar um pouquinho de por que esse gosto do eixo, por que esse gosto do caminhão, por que esse gosto da mecânica, né? Eu sou filho de caminhoneiro, meu pai era caminhoneiro, muita gente não sabe, meu pai foi caminhoneiro e meu avô foi carroceiro, né? Na verdade, charreteiro. Eu vou explicar qual a diferença depois de charrete, carroça. Lá no meu Rio Grande a gente entende de charrete, de carroça, sabe bem a diferença. Vou deixar para você essa aí, viu? Então, e aí o meu avô era charreteiro, ele trabalhava ali no mercado municipal, ele
buscava caixa, arrumava caixa. Meu pai cresceu nesse meio também. Durante um bom tempo eles foram charreteiros, eles tinham cavalo, e buscava fazer esse transporte. Depois meu pai e meu avô compraram um caminhão, né, para fazer esse transporte também lá do mercado municipal até os lugares que tinham que fazer entrega. E assim, a mecânica sempre foi comigo, desde pequenininho, gostava de mexer com carrinho, essas coisas, fazer os próprios carrinhos, fazer os carros de rolemã, todo mundo lembra dessa parte de carrinho de rolemã. Que saudade de poder ir para a rua, Fernando. Não começa a contar É, essas coisas, poxa. e ali você vai lembrar que tinha eixo, né? Tinha um eixo Sim. traseiro e às vezes fazia um eixo dianteiro só, com uma rolemã, um rolamento, ou fazia duas rolemãs. E aí eu vou explicar também depois um pouquinho dessas diferenças, porque o nosso papo aqui é sobre eixos, né? E não tem como não escapar. E eu sei que dessa parte quando eu estava na engenharia, fazendo a minha área de engenharia, eu sempre gostava dessa parte de mecânica, carburação. Meu pai era mecânico também, mexia muito nos carburadores, ele foi consultor técnico por um bom tempo. Eu nasci nessa área, né? Então eu gostei disso daí. E fazer isso daí, eu fui buscar o estudo, né? Então, eu estudei essa parte de projetos, né? Eu fui buscar essa parte de projetos, entrei na Meritor em 85 e estou lá até hoje. Vou fazer 35 anos. Quer dizer, eu fiz 35 anos no mês passado, né? Então, é isso. Então, a roda e o eixo não saíram da conversa aqui. Então, porque a roda, ela precisa de um eixo para rodar, né? Eu até escrevi na live. Sem eixo, a roda não roda. Então, a gente aprendeu bastante em cima disso. Então, eu fui descobrir o eixo e quando eu entrei na Meritor, e aí a gente vai falar um pouquinho dela depois. E depois me formei também em física, hoje eu sou professor também, deve ter alguns professores aí, eu acredito que sim. E eu tenho aí bastante gente, já tem gente escrevendo aqui. Já tá chegando pergunta, velho. Se Vai prepara ver, que daqui a pouco a metralhadora vai pro seu lado mais forte ainda. então, aí eu estou vendo aqui alguns nomes aqui, já vi a Carla, né, a Carla Gerulaitis. A Carla é uma excelente engenheira, trabalhou na Ford quando eu fazia a minha área de Key Engineer, né, que eu era a responsável por todo o desenvolvimento de eixos dos caminhões Ford. Ela era da engenharia da qualidade. Hoje ela está na Volkswagen, trabalhando na área de desenvolvimento também de carros lá. Então, é muito legal ver esse pessoal aparecendo aí. Eu também tenho. Ela fala aí em algumas coisas, depois a gente vai ler aí junto. Tem aí o pessoal da engenharia também, que está entrando, então está começando a entrar. Então, a Meritor sempre foi eu aprendi tudo na Meritor, né? Não existe falar que sai da engenharia. Você chegou a trabalhar em algum outro lugar, Fernando? Ou não? Só mérito? Eu trabalhei De tanto quando tempo, cara. Você era não é, que eu antigo. brinquei, você não é tão velho assim, vai. Não, Trinta eu e cinco anos. com 15, do 15 aos 17, eu trabalhei no Bradesco. Aí saí para fazer a minha área de projetos. Quando era para ter ficado na área que eu gostava bastante, que era a parte de ensaios mecânicos, eu fui trabalhar na Falcon Bauer, todo mundo conhece a Falcon Bauer, excelente, conhecia lá o velho Falcon Bauer, ele gostou muito de mim, mas eu fiz os testes na Meritor em 85 e fiquei lá e estou lá até hoje. Então, na toda a área de engenharia, mas passei em bastantes lugares, né? Nunca fiquei só na área de projetos. Eu fui na área de desenvolvimento, fui na área de análises. Hoje eu estou na área de engenharia e qualidade e garantia da área de aftermarket, reposição de peças. Então, tem uma caminhada boa. Hoje eu estou com meus 55 anos aqui, mas estou bem. Você Pouquinho sabe tempo, porque você poxa. participa comigo lá da Copa Truck, você sabe, nós vamos falar também. Sim, 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 sim. Ela que nem já levando um pouquinho para esse lado, né? Não, eu digo assim, que eu acho que não é a pior aplicação que você trabalha com isso. Claro que é um grande campo de prova a Copa Truck, né? Mas ela é uma relação de velocidade, não de esforço, né? Explica um pouquinho mais o que você usa, o que você faz de laboratório lá na Copa Truck, que assim, é onde eu te vejo. A minha relação com você é lá, é na pista. Eu vejo que você
é o único cara que consegue passar por todas as equipes, tem entrada, tem acesso em todas as equipes, né? Sem problema nenhum, sem restrição, sem esconder nada. E até, acho que foi na live da sexta-feira passada, ou da segunda, que até a gente brincou assim, cara, Segunda foi com o nosso amigo do Edu Edu, o Piano. Edu Piano, que, Isso cara, aí. você nunca ouve falar que um eixo quebrou na Copa Truck, não, né, cara? Lá o bicho pega, é bruto o sistema. Explica um pouquinho como é que você usa esse laboratório, o que você Aqui, ó. faz lá, como que tá? Você já está querendo falar disso daqui? Já está querendo ir para isso aqui, né? Tá vendo? É Isso esse aqui aí, é, esse aí é do Djalma Piveto. O meu não tem, eu tenho desse aí, mas não tem esse adesivo atrás aí, não, viu? O mas meu isso não aqui é tem. exclusivo, esse é É, exclusivo. é personalizado. Daqui a É, pouco eu vou lá. Quando é, você chegar, eu vou lá na sala pegar os meus. Eu tenho dois, cara. Eu tenho do Giafone e do eu Piveto. tenho mais, mas aqui em casa eu tenho do Piveta, que é uma excelente pessoa. Eu, assim, é o que você falou, eu tenho portas abertas em todas as equipes, né? Ah, se a gente vai falar de Copa Truck, depois você já está indo para frente, eu tenho uma história toda para contar aqui sobre como que nasceu o eixo, mas você não quer deixar, você já quer ir para um Que eu outro não eixo sei. totalmente Eu não diferente, né? sou, Você tá eu não sou querendo... engenheiro, cara. Eu sou o cara que vê aquele negócio passar lá na reta, cara, e boa, uau, É verdade. comer meu. Assim, eu acho que a Copa Truck, ela e a Fórmula Truck, né? Na verdade, eu comecei na Fórmula Truck, né? Comecei em 2010 com o meu chefe, o Luiz. Eu não sei nem se ele está aqui na live ou não. Acho que sim. Vai, O Luiz, se tiver aí, dá Luiz, um toque-toque aí pra gente, vai. o Luiz é o meu grande amigo, parceiro de mais de 15 anos. Conheci ele quando ele trabalhava na Harrison, né? Ele era um engenheiro de lá e a gente se conheceu viajando pela América do Sul. E depois ele veio trabalhar como gerente de marketing. Hoje ele ainda continua gerente de marketing, ele é o nosso gerentão do aftermarket também, né? E em 2010 nós tivemos um desafio, o pessoal justamente desse caminhão aqui, da Iveco, eles entraram na Copa Truck e eles tinham uma dificuldade, porque muitas coisas que eram importadas, né? E chamaram um engenheiro para eixos, né? E foi assim, o Luiz chegou, que ele era o cara do marketing, ele falou, preciso de um engenheiro, queria que você fosse me ajudar nisso daí. Eu falei, vamos ver, né? Acho que não é tão difícil. Rapaz, eu apanhei. Primeiro ano apanhamos pra caramba, porque é totalmente diferente, cara. Não tem nada a ver a engenharia da Copa Truck, da Fórmula Truck, do caminhão Truck, com engenharia que eu já conhecia há 30, 25 anos aí. Eu conhecia de rua, né? E aquilo que você falou, primeira corrida, quando você chega e você escuta aquele barulho, 1.200 cavalos, na época tinha catalisador, chegava a 1.250, 1.300, tinha lá o torque dele era quase 500 kgfm, um negócio absurdo, era algo, estava no auge ali, 2010, né? E primeira volta que eu vi o caminhão, eu falei, aqui, meu, o negócio o bagulho é louco, igual fala o Renato Martins, o O bagulho bagulho é é louco louco, cara. e apaixonante, não É. tem isso. E a gente ficou só com 2 caminhões na época, e justamente era o Salu, que corria, meu amigo Salu, piloto aí também, e o Beto Monteiro, eles foram da equipe Iveco, e a gente começou a trabalhar nisso daí. Eu sei que depois de um ano a gente já tinha tirado 80 quilos de massa, né, de todo o eixo traseiro. E é interessante porque realmente quebrava bastante você mexer. É assim, a gente vai falar um pouco técnico, vai. O motor tem um torque, passa por um câmbio que multiplica esse torque, depois vai para um par pinhão coroa que multiplica mais o torque ainda, né? E a roda chega no pneu, aquilo tem um grip danado, você sabe, parece que os caras passavam aquele bumec, aquele... Eu lembro quando eu ia, agora vamos voltar lá atrás, quando eu andava de carrinho de Autorama, eu ia lá na cidade, tinha uma pista de Autorama, eu não tinha dinheiro para brincar, eu ia para assistir com um amigo meu, o Carlos, ele tinha esses carrinhos, e ele passava um produto na rodinha traseira, no pneuzinho, para grudar bem nas curvas.
E é o que acontecia, parece aquele pneu, porque assim, é totalmente ao contrário. Nós vamos falar em pneu também. O pneu, aquele que o Edu falou, quanto mais desgasta, o piveta também, todo mundo já nas lives, quanto mais fica melhor, né? Quanto mais ele vai perdendo aquele início de borracha, ele vai gripando mais, ele vai segurando mais. E aí quebrava quem? O semi-eixo, né? O semi-eixo era o patinho feio, quebrava semi-eixo. Falei, cara, eu vou fazer um trabalho em cima de semi-eixo. Fizemos um trabalho de engenharia, eu mudei um pouco as espessuras, material, alguns tratamentos aí que a gente tem um pouco do segredo, né? Cara, nunca mais quebrou. Aí foi para onde? Foi para o Parkour Pinhão. Então, aí começou a vir de trás para frente. Aí o Parkour Pinhão, diferencial, os rolamentos, nós mexemos também, fiz um alívio, só para entender, aliviei, colocamos óleo sintético, parou de quebrar o... Foi para onde? O cardan. Tanto que depois começou a quebrar o cardan. Aí nós fizemos um trabalho no cardan também, não quebrou. Foi quebrar onde, cara? O eixo árvore do câmbio e o motor. Aí os caras que tem câmbio lá e motor queriam me matar, né? Então, eu falei, agora vocês se viram, cara. Agora vocês mexem aí no eixo árvore do motor e do câmbio. Até onde eu posso ir, eu vou, cara. Agora é com vocês. Né? E de lá para cá, nunca mais aconteceu. Por quê? Porque eu sempre falava, quando quebrasse, ou se tivesse algum... A gente sempre faz um trabalho corretivo, a Mérito faz um trabalho corretivo. Hoje ela tem não só os 2 caminhões. Eu lembro que em 2012, 2013, já fomos campeões, em 2013, se não me engano, com o Beto, nesse caminhão já totalmente já modificado. E aí eu tenho que tirar o chapéu para aquela equipe, né? Eu aprendi muito engenharia com o Camilinho, você conhece muito bem o Camilinho. Sim, Camilinho. Até o Ednilson está na live aqui. Se ele passou, já ele mandou já um pôs abraço. aqui? Já tá agora aqui. Então, eu aprendi muito na parte de suspensão, diferencial também, que imagina, o diferencial é travado, né? Você não pode travar na rua, chega lá um diferencial travado. Eu achei estranho, falei, cara, esses caras travam o diferencial aqui. Quer dizer, a gente estava aprendendo, né? Então, aprendi muito com o Camilo, aprendi muito com esse cara aí, com esse Ednilson, né? Esse é um cara da Iveco, gente boa pra caramba, tá sempre com a gente lá, conhece tudo de motor, né? Então, é um cara que também está na minha área agora de pós-venda. Então, é um cara que eu tiro o chapéu. Eu aprendi em 2011 com esses caras. 2012 nós fomos para cima, quase campeão. 2013. E aí que aconteceu? A gente já fornecia peças para o Renato Martins, no Volkswagen. E aí eu comecei a fornecer esses mesmos produtos tops aí, né, que eu falei, para todas as equipes. Hoje nós estamos com 18 carros, né? 18. De 2 nós temos 18. E chegamos a ter quase 19 caminhões, né? Foi para a Ford, aí a Neuza, na época, ela tinha os Mercedes, que os Mercedes utilizavam os eixos dele e começavam a quebrar muito, né? Ele tinha um problema de par coroipião que quebrava, tinha um problema no semi-eixo, porque é um torque muito violento. E eu entrei nessa briga aí e nós colocamos o eixo Mérito. E hoje, Volkswagen tem eixo Mérito, Iveco tem eixo Mérito, os Scania tem eixo Mérito, né? Todas a Volvo tem o eixo Mérito, então a Ford. E você fornece eixo para todas as montadoras no dia, tirando aí, saindo um pouco da corrida, já daí vou indo agora para o dia a dia, né? Você fornece eixo para todo mundo, para todas as montadoras ou não? Como é que funciona a Meritor neste ponto? Sim, a Meritor, ela hoje ela praticamente fornece para todas as montadoras, né? Inclusive, a gente, infelizmente, perdeu a Ford. Ó quem tá vindo aí, diz pra ele assim, ó, tá marcado, meu irmão, o bagulho 7 horas da noite, ele vai aparecer aí, ele tem que falar alguma coisa. Tomba o celular, isso é a primeira coisa. Deixa a gente... Tá tombado, peraí, tá tombado. Ó, o cara apareceu aí, ó. O fanfarrão apareceu, perdeu não, a conversa estava tão boa, tão séria. Agora vai vir aquelas perguntas do capeta que você gosta. Ó. Esse, olha só, mas tá bonito, tá de Ferrari aí, mano. Aí sim. Aqui, porra. Não. Pô, eu deixei a barba e você tirou, pô. Você tá com essa cara de bebê aí, pô.
Obrigado pelo cara de bebê, né? Agradeço aí. Que Cuidado com o cara de bebê depois que eu vi ontem, hein? Cuidado com esse cara não, de mas o bebê. que você viu ontem estava off, então você não vai jogar isso no ar. Mas, Fernando, vamos continuar Então, falando da vamos Meritor lá. distribuindo o eixo para o Isso. mercado Hoje do a segmento. Meritor ela tem a Volvo, né, que é um carro-chefe, e a Volkswagen. Eu ficar falando assim até meio chato. Hoje nós 100% é Volvo, os eixos Meritor são 100% Volvo, né? Ah, tá. Na Volkswagen também nós temos praticamente desde a linha leve, média até a pesada. Nós temos para a antiga Ford, que acabou, claro, a Grale, a DAF, que está crescendo demais, a Iveco, que vem recuperando também. A Scania, a gente fornece o miolinho, que seria as engrenagens ali, a satélite planetária. E fornecemos peças para fora também. Então, depois eu vou falar bastante aí, se der tempo, né? Mas ela é justamente isso. Aí, assim, voltando só um pouquinho, Sérgio, a gente estava falando um pouquinho de Copa Truck, né, desenvolvimento e tal. E aí, você tocou num assunto que o grande segredo da Copa Truck para não dar problema é a manutenção preventiva. Isso aí. Como é que no dia a dia eu devo fazer? Pô, beleza, eu tenho meu caminhão lá. Como que eu devo fazer? Como eu devo proceder nessa minha manutenção preventiva? Até uma vez conversando com você, a gente falou de óleo, que a pessoa usa um óleo X e o Y. A gente tem uma história aí, não sei se você lembra, tal, que me impressionou, que é justamente quilometragem, como que troca, aí usa que eu brinco assim, usa o óleo de cozinha em vez de usar o certo. Tá. Fernando, como é que é essa manutenção do eixo? O que eu devo fazer? Qual que é a preocupação? Posso completar a pergunta só? Assim, Completa. Fernando, só completando a pergunta, primeiramente, me desculpando aí para a galera que eu cheguei atrasado aqui, tive um contratempo, mas acabei de chegar. É uma live bastante interessante, aí tem muito conteúdo interessante no sentido que a gente que aí sempre conversa com o Fernando, é uma das referências, se não for a referência em eixo de tração, em eixos de caminhões. E eu quero puxar saco pra caramba. A gente fala que é verdade. Estou brincando com o Fernando. É o oráculo do eixo, né? Então, é uma oportunidade muito rica que nós estamos tendo hoje. Duvido muito que a gente vai conseguir ter uma conversa toda em uma live de 1 hora, somente porque é muita coisa. Porque quando a gente fala em eixo, não é só o eixo trativo, tem o eixo dianteiro, tem a cruzeta, tem uma série de coisas aí nesse conjunto motriz e tudo que está ligado a rodas e pneus que são muito interessantes. Mas, até complementando a tua pergunta, Daniel, eu vou até colocar uma coisa aqui na mesa que eu acho que já é a mesma resposta. Tem muita gente, inclusive quem está assistindo essa live provavelmente, que acredita que óleo de diferencial não se troca, só se completa. E eu queria ouvir um pouquinho se isso faz sentido. É assim, cara. Eu acho que conforme você vai saindo da cabine e vai indo para trás do caminhão, você vai esquecendo o resto que existe lá atrás. Essa é boa, Fernando. Nunca tinha ouvido essa aí, não. Isso com certeza, a cabine é cheirosa, né, cara? Limpinha, né? Assim, da embreagem para trás, meu amigo. A maioria do pessoal sabe que existe um motor. Não, pelo amor de Deus, não estou desprezando os nossos amigos caminhoneiros, muito pelo contrário, mas muitos esquecem, né? O óleo, claro, ele tem um tempo de vida. Qualquer óleo, então, se eu vou falar aqui, eu tenho até, quando você falou, eu conheço bastante de eixo, eu quero agradecer, se tiver aí o Arnaldo Camarão, que foi meu mestre aí também da área de engenharia, tá? O Egídio, então tenho bastante gente aí que me ajudou bastante. Meu, óleo é o sangue do diferencial, ou de qualquer outra máquina. O nosso sangue tem que estar limpinho, o diferencial também. Só para você ter uma ideia, o diferencial, ele depende da vocação do veículo. Se você pegar um veículo estradeiro, um veículo que só pega a estrada, ele pega a estrada boa, você pode trocar ele com 80 mil quilômetros. O óleo, após aberto e usando, ele tem uma vida de 6 meses e 1 ano. Não tem como
ficar. Eu estava comentando até outro dia com vocês, tem gente que não troca esse óleo, só completa. E se completar, ele só vai ver que tem óleo lá dentro quando vaza no bujão ou vaza no retentor do... E aí já é tarde, porque o retentor já se sujou totalmente, já se contaminou com óleo cheio de fragmentos do diferencial. O diferencial é a parte onde mais tem torque, é onde recebe todo o torque, tanto de ida quanto de volta. O que eu quero dizer? Tanto de quando se acelera, quando você freia. Então, a coroa e pinhão, os rolamentos, eles sofrem pra caramba. E esse óleo é o que mais se contamina. Então, vamos lá. Troca de óleo de diferencial está no manual. Eu não estou aqui inventando. Primeira troca de um caminhão novo é 5.000 quilômetros, 10.000 quilômetros. Não passa disso. Você tem que trocar por quê? Porque você enche de limalha, você enche de impurezas que contaminam o óleo. Então, eu também tenho aqui agradecer. Hoje, você sabe, a Meritor, ela já vendeu quase 2 milhões de litros de óleo. A Meritor, ela tem o seu próprio óleo. O óleo diferencial 85W140, que é o mineral, e o 75W90, que é o sintético. A Meritor foi para cima. Por quê? Porque quem faz o óleo, quem dá a especificação de óleo, é quem é o da máquina. Quem faz o motor, especifica o óleo de motor. Quem faz o câmbio, especifica o óleo de câmbio. Quem faz diferencial, especifica o óleo, quais são os aditivos, o que você tem que colocar, se é de extrema pressão ou não. Então, nós somos retentores do tipo de óleo. Então, eu tiro aqui meu chapéu também para o Celso e para a Renata, que são pessoas que me ensinaram bastante também de óleo. O nosso óleo tem que ser trocado. E o que você falou, o cara não troca. Às vezes, ainda completa com outro óleo que não tem nada a ver com aquilo que está lá dentro. Então, vamos supor, imagina os Volvos grandes aí, que a maioria são sintéticos, né? Alguns Ivecos, né? São todos sintéticos, aí vai lá, dá uma olhada no nível lá, leva lá desculpa falar, num cara bom de óleo. Aí chega lá, o cara olha, o nível está baixo. Pega e mistura com um mineral. Às vezes um mineral monoviscoso, às vezes um mineral que é para engrenagens que não tem nada a ver com a categoria das engrenagens do diferencial. A categoria do diferencial, das engrenagens diferencial, é a maior que tem. É o grade 5, é o grade mais forte que tem. E por quê? Porque é o que exige mais das relações par coroa e pinhão e coidal. E aí, o cara vai lá só e completa. Meu amigo, aí depois você reclama que os rolamentos não aguentam, que um par coroa e pinhão foi embora, porque imagina, uma limalhinha daquela, uma sujeira, uma contaminação do óleo. O óleo já não está... Uma coisa que muita gente faz e também não percebe, é assim, o cara vai lá e faz a revisão no rolamento do cubo, que é um rolamento muito fácil de se estragar. E vamos falar também que era ali para ter em torno de 5 toneladas em cada cubo traseiro, o cara põe 50 toneladas em cada cubo traseiro, né? 5 toneladas, né? O eixo aguenta 10 toneladas, então são 5,5 toneladas em cada cubo. O cara vai lá, troca os rolamentos, que os rolamentos não aguentaram, enche de graxa, fecha o cubo dos dois lados, fecha com o semi-eixo, bota silicone, fechou e não troca o óleo. O óleo se contaminou com a graxa. O que vai acontecer com aquela graxa quando começar? A graxa serve para quê? Aquela graxa inicial serve somente para as primeiras rodagens do caminhão, porque depois o óleo vai ser banhado nas laterais, eles vão chegar até a ponta. E aquela graxa vai o quê? Liquefar juntamente com o óleo. E aí misturou, contaminou. O que é graxa? Sabão de lítio. Sabão, cara. E vai contaminar o óleo. E o cara não troca, vai só misturando óleo. Aí, aquilo lá vira igual aqueles óleos de pastel, que já foi feito uns 20, 30 mil pastéis, não vai aguentar mesmo. Então, é mais ou menos isso aí que acontece. Então, a Meritor, ela tem o manual dela, depois, se quiserem o telefone, e não precisa ser só o óleo Meritor, pode ser qualquer outro óleo, mas especificamente o óleo Meritor, nós temos todas as vocações. Você pegar veículos urbanos, que nem o ônibus, é com 30 mil quilômetros, 40 mil quilômetros, já tem que trocar o óleo. Você pegar os lixeiros, os que estão... É 20 mil, 16 mil, a cada 10 mil a gente tem que olhar, a cada 16 mil a gente tem que olhar, completar com o mesmo óleo. Então, quer dizer, e aí voltando lá na Copa Truck, quando eu falei para vocês que a gente acabou conseguindo fazer com que os diferenciais não quebrem, aí você fala, como é que não quebra? A gente faz uma manutenção preventiva, claro, toda vez que eu estou lá,
tira, você vê, Daniel vê, tira o diferencial, eu dou uma olhada, verifico como é que estão as folgas, os dentes e tal, botamos novamente óleo e sintético. Por quê? Porque lá a rotação é 2 vezes maior do que a rotação que eu tenho num caminhão de rua. Então, o sintético, ele consegue fazer o filme muito mais fácil do que um óleo de mineral, que tem uma viscosidade maior. E isso o pessoal faz muito no dia a dia, tira o óleo sintético e coloca o óleo mineral. Só que o óleo sintético dura 3 vezes. O óleo mineral dura, se o óleo sintético dura 80, o mineral dura 80, o outro dura 140, 160 mil. Fernando, você que tem um conhecimento aí também muito de base de dados, né? De manutenção. Você tem como falar mais ou menos assim, um eixo que duraria tanto, se for judiado com óleo errado, com tudo, duraria metade, sei lá. Tem alguma, para entender na prática isso, qual que é o problema de não trocar o óleo? Eu não vou falar... Quanto dói no bolso, né? Aquela coisa, quanto vai doer no bolso se não fizer manutenção? Eu não vou falar o Porque pecador, diferencial não é barato, né? Não. Eu não vou falar o pecador, mas vou falar o pecado, né? Quando eu estive lá fora, na Colômbia, eu me impressionei com os nossos eixos que, assim, a Colômbia, Peru, Equador, esse pessoal todo, eles vêm com um estilo de eixo, né? Um modelo de eixo todo americano, então vem pelo Pacífico. E nós aqui temos o nosso eixo, Argentina, Venezuela, que infelizmente não está legal, mas Uruguai, Paraguai, já tem mais o estilo dos nossos eixos, né? Os eixos Mérito Brasil, que tem uma outra filosofia, ele é muito mais reforçado, é diferente, as Parco 8 são totalmente diferentes do que vem dos Estados Unidos, que é outra categoria. O que acontece? Pô, o cara chegou para mim e falou, eu estou fazendo uma manutenção de 450 mil quilômetros, primeira vez que eu mexo nesse diferencial. Eu falei, cara, muito bom, 450 mil sem nunca mexer em nada. Eu falei, legal. E o óleo, quantas vezes você trocou? Nenhuma. Eu falei, putz, você nunca mexeu no óleo? Nunca. Ele nunca trocou o óleo, cara. E aí, quando ele tirou, aquilo estava totalmente enegrecido por dentro. O óleo já tinha parte do óleo que já tinha fundido, já virou uma espécie de um visgo, sabe? Um negócio que grudou em tudo. E aí, o que ele fez? Ele teve que trocar o par coroiquinho, lógico. Aquilo que você falou, eu não, se fosse todo mundo utilizar, aí o mundo das maravilhas, né? O eixo na capacidade correta, na capacidade de tração correta, com o peso bruto correto, utilizando as rampas corretas, né? Então, você vê, nós aprovamos as nossas folhas de aplicação até 8 graus de inclinação, até 2 graus, dependendo. Você vai para a Colômbia, é quase 22 graus de inclinação. Então, quer dizer, a vida cai exponencialmente. Então, se o cara tiver direitinho, com todas as informações que o caminhão tem e aonde é a vocação, que nem nós não aprovamos folhas de aplicação, aprovamos aqui para o Brasil de determinado lugar, na Argentina outro, porque lá é mais plano, no Chile já é totalmente diferente. Sérgio, é assim, vou falar para você, se o cara andar direitinho, 1 milhão de quilômetros daria tranquilo. Agora, não vai, cara, não vai porque o cara esquece de trocar o óleo, o cara pega uma rampa com uma tração totalmente da balança, nós temos um problema grave de balança, e bem que lá na Colômbia não tem isso, eles são muito exigentes na parte de balança. Eu falo Colômbia porque é um lugar que eu vou bastante, mas eles têm problemas de subidas, rampas muito altas, e que imagina, quando você põe a rampa, né, vamos pegar aqui o carrinho, né, quando você põe a rampa assim, ó, o óleo vai para uma posição totalmente diferente. E aí não lubrifica os rolamentos dianteiros. E isso daí prejudica muito, né? Então... aquela coisa, Fernando, são coisas que a gente não tem nem noção. A gente não tem nem noção. Você falando didático assim, pegando... Mas se o... Acho que está falhando um pouco do Fernando. A conexão do Fernando está baixinha um pouquinho, está falhando um pouco, Fernando. Está falhando um pouquinho a sua conexão para a gente aqui chegar. Tá baixa? Não, está falhando o sinal. Alguma coisa. Não, está chegando. Está tudo perfeito. É o sinal da internet que deu uma caidinha e dá uma metalizada na sua voz. Some um pouquinho a imagem. Eu posso ver se eu só entendi uma coisa aqui, Daniel? Deixa eu ver se eu entendi.
O Fernando me mostrou um caminhão da Iveco, de Copa Truck. Certo. O Ednilson Almeida Certo. está dizendo referência total nacional. Você perdeu o início da live, entendeu? Já teve uma ida, uma vinda. Começou na Iveco, já confessou, na equipe Iveco, já abriu todo o baú, já contou que fez, tudo certinho. Sim, diz que o Piveta também tá aí, tá disfarçado de que eu não sei quem, tava vendo ali, mas tudo certinho. Mas, Fernando, eu vou aproveitar essa nossa pausa. Na verdade, eu tenho um carrinho, eu tenho um caminhãozinho, esquece aí então, se for de Iveco e tal, mas, não, mas é o caminhão que eu ganhei do meu amigo, então eu quero falar sobre distância entre eixo dianteiro, eixo traseiro, cardan. Mas, Fernando, continua ilustrando desse jeito. Eu, assim, não sou expert, não sou, entendo um pouquinho das coisas. Mas quando você ilustra o ângulo de inclinação que não vai lubrificar, eu acho que as pessoas entendem da importância. Que é justamente, por que o ângulo é menor ou maior? Aí, se eu mandar no extremo, com certeza não vai lubrificar. Poxa, é bem interessante. Continua com o caminhãozinho aí que tá valendo. Você pensa vamos pensar o seguinte, ó. Esquece caminhão, vai lá. Você está subindo a serra, certo? Você está subindo a serra. O motor pode estar com 2.000 RPM, sei lá. Só que ele está com uma redução aqui enorme na caixa de câmbio, uma redução no diferencial, e a coroa ela está girando devagar, porque o pneu ele gira conforme a coroa gira, né? Então, se o pneu gira aqui, ó, a coroa está girando nesse mesmo, em reta, né? Linha reta, vamos falar em reta. Então, o que acontece? Quem lubrifica todo o diferencial é a coroa, ela começa a jogar óleo para os lados e para frente. Você está nessa subida aqui, você está aquecendo o óleo, a coroa não está conseguindo jogar esse óleo totalmente lá para a cabeça do pinhão, não está lubrificando os rolamentos. Então, se você já está com um nível baixo, imagina a hora que você sobe, né? E é a mesma coisa quando você desce. Aí, isso é o tempo inteiro. Isso é o tempo inteiro. O óleo vai o tempo todo, né? E não é... Porque o pessoal aí, se você pegar, é legal, eu não vou falar o pecador, mas vou falar o pecado. Uma vez eu estava lá na Colômbia e o cara falou, eu resolvi esse problema. Sabe o que ele fez? Ele pegou um cotovelo de cano de casa, cotovelo mesmo, de ferro, né? Colocou no lugar do bujão, fez um cotovelo, subiu um tanto assim, mais ou menos uns 4 a 5 centímetros, colocou o bujão, encheu de óleo até o diferencial. Aí ele falava, resolvi o problema quando eu subia a La Linha, que é uma escala, é uma subida de 40 a 50 quilômetros de distância, só que o cara sai de 600 quilômetros, chega a 3.000 e poucos quilômetros, 3.000 e poucos metros, 700 metros a 3.000 e poucos metros. Quer dizer, é uma subida enorme e bem lenta. E aí o cara falava que esquentava. Eu falei, lógico, você pôs tanto óleo que o óleo ele também vai aquecer. Então, e ele não troca calor, ele vai estar lá. Então, é algo assim, é física, né? Graças a Deus, a minha física me ajuda bastante nisso. É física, não tem como fazer. O nível, a gente coloca o nível, tem lá um monte de engenheiros, amigos meus, estão todos aí, se estiver assistindo, o Robert, o pessoal aí, gente, sabe, o pessoal tá todo aí. Estou vendo aqui, de vez em quando eu dou uma olhada aqui, não dá para ficar olhando toda hora. Dá uma escapada no olho, né? Os caras fazem lá a posição do nível de óleo, que é justamente para isso, não é para ficar mexendo, nem subindo, nem descendo. Na Copa Truck, a gente tem uma diferença, porque pela velocidade a gente pode mexer no nível. É muita velocidade e a gente consegue. E outra, aquilo que você falou logo no começo, não tem carga, né? Você não tem uma carga aqui forte, você não aquece tanto. É mais tração mesmo, é mais potência. Então, ele aquece, mas ele resfria muito rápido por causa da velocidade e do ar que ele recebe. É mais ou menos isso aí. Entendi. Fernando, já que você está curioso para escapar o olho para o lado aí, Sérgio, vamos fazer aquele agradecimento agora. Aí tem pergunta já rolando aqui nos comentários. Vamos deixar o Fernando tomar uma água que, cara, que nem eu brinco assim, live boa, cara, ela emenda e vai embora, entendeu? Eu me preparei aqui para falar da história do eixo. Desde 4.000 anos antes de Cristo. Então, mas o cara já chegou Fernando, você só esqueceu do negócio, Fernando. Deixar o site, o telefone, da onde compra a miniatura do caminhão Iveco de Copa Truck.
depois desse jabá do Ednilson, aonde que as pessoas podem comprar esse caminhão aí. O Ednilson pode mandar aqui. Vamos Eu tô lá, querendo o então. meu também. Peraí, que eu vou causar ciúmes agora. Peraí, estamos em casa, né? Peraí. Não, vai lá, busca lá o da Volkswagen lá, senão você vai apanhar. Não, cara, é assim, o Pivetta, o Djalma Pivetta, eu conheci há pouco tempo, mas é um cara excepcional, um empresário, e ele tem a Usual, que é a Usual Brinquedos, tá? Tem até aqui, ó, Usual Racing, Usual Brinquedos, que ele é que faz esses carrinhos. Então, ele distribui, ele tem essa fábrica lá no interior, já fui lá. Fernando, e esse cara é sensacional. Fernando, ó. Pô, Iveco também, cara. Olha lá os dois aqui. E esse aqui, cara, vale um dinheiro ainda. Olha lá, olha aqui, ó. Com o autógrafo do homem. Olha lá, autografado pelo homem ainda, olha lá, ó. Esse aqui, ó, esse tem valor. Esse aqui também, claro que tem. Mas esse aqui é autografado. O Pivete não deu tempo de fotografar. Aí, ó, também tem, ó. Aí, Sérgio, você tem? Vamos agora aos agradecimentos aqui. Atol Alt Indy, boa noite, obrigado pela presença. Vamos mudar de assunto, porque esse assunto ficou besta. Loberto Gudjenian Júnior. Esse não é o Gudjenian é Patrício Cascalian, deve ser descendente de Armênio também, mandando boa noite. O Luciano Costa é o Lobert, é o nosso gerentão. É o nosso gerentão da área de compras, cara, o Robert. O cara manja tudo, já trabalhou em todas as áreas, na área de uma... Então, tá aí, gente boníssima. Legal. O Ednilson Almeida, que ele é o engenheiro responsável por motorsport da Iveco, esse que a gente está brincando, ele responde aí pelos caminhões de competição, pelas equipes que têm caminhões Iveco correndo na Copa Truck. Também entende tudo e mais um pouco também de caminhão e competição. É meu parceiro de 10 anos, é meu parceirão de 10 anos na Copa Truck, ele, o Camisinho, só tem professor. Os meninos lá, os mecânicos, são todos. Só tem professor. Adriana Feli falando, estou de olho aqui, Ednilson. Juliano Almeida, eixo mérito no melhor. O Loberto falando que aula. Carlos Rabelo Costa, do Grupo Drivers. Carlão, obrigado por acompanhar, que legal que você está gostando. Realmente é um assunto muito importante, muito interessante para quem tem caminhão, para quem vive do caminhão. Júnior Chapado, nosso brother, nosso irmão, nosso parceiro de coração, está fazendo pergunta. Eu vou deixar as perguntas um pouquinho mais para frente. Então, muita gente elogiando, mas vamos primeiro interagir um pouco com as perguntas. Nós temos aí 52 minutos de live, não sei exatamente a hora que começou, mas a primeira pergunta é da Carla Gerolaites. A Carla que pergunta, qual que é o erro mais comum feito pelo usuário na vida do caminhão? Qual que é um conselho de uso adequado? Bom, se a gente for falar em eixos, né, a gente tem que tomar muito cuidado com o eixo traseiro. Eu falo o seguinte, né, muitas vezes o pessoal não dá uma grande atenção para o eixo dianteiro, que é o responsável pela dirigibilidade e é responsável pela segurança do caminhão. Então, se você ver, nós somos fabricantes de eixo dianteiro nos Estados Unidos, a gente faz aí em torno de 200 mil eixos anuais e muito mais para reposição. Nós não vendemos eixo para reposição. É muito raro vender eixo para reposição. O pessoal faz manutenção no pino mestre, né? Que nos Estados Unidos é proibido. Aqui é permitido você fazer lá naquele pino mestre, onde que faz toda que faz o eixo, né? A ponteira girar. Sim. Existe um pino, né? Então, para quem conhece, esse pino ele vai desgastando a cabeça da viga. E aí o pessoal tende a fazer uma retífica. Então, a Meritor aqui no Brasil, nos Estados Unidos, a permissão é de número 1 e número 2, que significa 1 décimo e 2 décimos do diâmetro. Só que o pessoal aqui faz 0,5, 6, 7, até 10, sei lá quantas vezes, e você vai diminuindo a espessura da parede e você corre o risco de quebrar. Além de tudo, o pessoal faz isso daí e coloca cunhas, não troca o pino, não troca a bucha, usa a mesma bucha. Se você aumentou, você tem que aumentar tudo, a bucha de todo lugar e colocar, que a gente vende, os pinos, né, os king pins, os pinos mestres com um diâmetro maior. Se você abrir 1 décimo, então, para quê? Para que você tenha uma dirigibilidade e uma segurança. O pessoal aí fora, cara, eles não fazem isso.
Eu corro muito para vários lugares, o pessoal, normalmente, quando vê que já não dá mais para fazer, vai lá e faz pior ainda. Compra um eixo de desmanche, um eixo, ou às vezes um eixo remanufaturado, ou às vezes até um eixo novo. Só que aí, meu amigo, tem um problema grave. O cara começa a ter problema de desgaste de pneu, começa a ter problema com convergência, com caster, com câmbio. Por quê? Vamos lá, vamos pegar o carrinho aqui. Você tem uma distância entre eixos, né? Então, imagina que foi tudo calculado, aqui a geometria, a gente chama de geometria Ackermann, né? Tem todo um cálculo para você poder esterçar corretamente, e ao esterçar você não desgastar os dois pneus, porque você vai ver que o interno ele abre muito mais do que o externo abre menos. Quem faz isso são as barras de ligação, e aí deve ter um pessoal amigo meu, o Osmar, o pessoal aí da Atom, que é os caras da barra de ligação. Nós também trabalhamos com barra de ligação, nós trabalhamos com os pivôs, né? E o que acontece? O cara vai e compra um eixo, e esse eixo está com o braço de ligação num ponto totalmente diferente. Então, imagina que era para usar para um veículo aqui, sei lá, de 2 metros ou 3 metros de wheelbase, distância entre base, agora ele compra um que era para 8. Cara, todo o braço, toda a barra, e aí é pior, né? Porque às vezes você pega uma barra de ligação e o cara, ele remanufatura, isso é um perigo. Tem de tudo aí fora. Às vezes tem mecânico que é bom, tem mecânico que, infelizmente, faz tá bom assim. E aí você tem problema de desgaste de pneu. Eu lembro que quando eu aprendi bastante disso, quando eu estava em 2003, quando apareceu o bidirecional. Lembra do bidirecional? Foi lá no começo do 2000, que hoje é a coqueluche. Todo mundo tem bidirecional, porque o bidirecional, você sabe, você consegue colocar 7 toneladas a mais pelo regulamento, 6,5 a mais, e você só tem 2 pneus, né? Então, toda essa geometria é feita nisso. Então, não adianta você comprar ou peças remanufaturadas, não adianta você comprar, você tem que ver, pegar lá o chassi do seu veículo, pegar a informação lá na, sei lá, Volkswagen, vamos falar, vai lá na Volkswagen, ver qual que é o eixo, se é o eixo mérito, se é o eixo do concorrente, e colocar exatamente aquilo, porque senão ele vai ter problema de dirigibilidade, vai ter problema de desgaste, ele vai falar, pô, meu pneu desgasta sempre. Por quê? Porque ele colocou, cara, 1 milímetro que muda, só para você ter uma ideia, hein? 1 milímetro que muda no braço de ligação, você já muda totalmente a geometria. Então, o que a Carla está falando é justamente isso. O pessoal tem que tomar cuidado com isso. E o eixo traseiro piorou, né? E às vezes o cara aparece uma trinca, o cara faz aquela colmeia, né, de solda, né? Enche de solda, tira o suporte, põe. Eu não vou falar para ela que foi lá, não vou falar para ela que foi num caminhão que quando a gente trabalhou junto, e o cara fazia colmeia de solda na carcaça. Aí a carcaça não aguenta, é porcaria. Cara, a carcaça foi feita para 10. O cara põe 30 em cima, aí não tem quem aguenta, né? E aquela solda bonita, aquela solda choquito, né? Parece aquelas soldas, sabe aquelas colmeias daquelas abelhinhas pretinhas que vai fazendo Sei. continuação? Não, fica lindo aquilo, sabe? Aí o cara vai e pede garantia para nós. Cara, eu acho que você tocou num ponto muito importante mesmo, que gera muita dúvida, inclusive minha. Você, quando sai um caminhão zero de fábrica, como você explicou, você tem um ângulo Ackermann, ok, que está diretamente... Sai o projeto do caminhão. Aí eu tenho, sei lá, um caminhão 17 toneladas com 4,80 de entre-eixo. Todo o projeto é feito para isso no eixo dianteiro. Tanto o braço Pitman como a barra de ligação, elas são desenvolvidas para isso. Braços de ligação, né? Então aí tem 2 perguntas, né? São 2 perguntas com a mesma resposta. Primeiro, se eu vou no desmanche, porque eu não quero comprar um novo, opção de cada um, vou no desmanche para tentação isso. Primeira pergunta, como é que eu vou saber aquela peça do desmanche se está certa ou não? Pergunta 2, se eu tenho um pneu, um caminhão 4,80 de entre-eixo e aumento para 5,30, eu também tenho que mexer em todo esse sistema do eixo dianteiro? Sim. Só para você ter uma ideia, o wheelbase, a distância entre eixos, é o responsável pela geometria Ackermann do veículo. Se você muda essa distância entre base, é assim, ó. Vou explicar mais ou menos aqui de novo. Vamos fazer aqui o desenho.
Tá bom Você demais, pega Fernando. aqui Continua com esse caminhão aí. você pega esse cateto aqui, tá? Aí quando você esterça aqui, ó, na geometria que você quer, você cria um cateto. Se isso aqui distancia, vem mais para cá, o cateto mudou, o ângulo aumentou isso daqui. Legal. Então, a geometria vai Agora mudar. você esqueça que você é professor de física e tira esse cateto, que para mim cateto é outra É coisa. o Katsu! Cateto é o cateto que dá no nariz. Ah, tem o cateto do nariz, o Katsu. Explica isso na prática. Só para você ter uma... Tenta explicar do jeito para todo mundo base. entender, por Não, favor. tá bom, vamos lá. Só para você ter uma base, quando a gente... nós trabalhávamos com o eixo dianteiro aqui no Brasil, e a gente tem muita vontade de voltar, nós tínhamos 3 tipos de veículo de uma montadora, eu não vou ficar falando o nome, e ela tinha os 3 distâncias entre eixos diferentes. Ela tinha 3 tipos de braço de ligação diferente. Os 3 eram diferentes, pontos diferentes. Então, e eram 3 eixos dianteiros com... Deu uma travadinha? Daniel? Daniel? Eu estou aqui, eu estava no multi só vendo aqui, mas o Fernando deu uma sumidinha. Vamos ver se ele volta. Cara, manja, hein? Manja, hein, Sérgio? Olha pouco de eixo, né? Não, a gente voltou. Fernando, a gente falou para você esquecer o cateto. Conversa aí de novo com a gente, explica aí no dia a dia, como é que funciona? No dia a dia é o seguinte, cara. Se você é dono de um caminhão novo e por acaso você pegou um buraco, sei lá, estragou o eixo dianteiro, não dá para fazer o caster, não tem como fazer cambagem, não vai lá aquecer o gooseneck, né, a gente chama, o pescoço de gancho da viga, que você vai estar se arrependendo, você está correndo um sério risco. O que você tem que fazer é jogar fora aquilo, cortar ela mesmo, que é o certo, e pedir na concessionária, fazer o levantamento através do chassi e ver qual que é o eixo dianteiro que você tem que colocar. Pô. Se você, você quer ter vida longa, é melhor você fazer isso, porque você corre um risco de comprar um eixo dianteiro com problema. E se ele tiver novo, tentar buscar a mesma configuração para que você não tenha desgaste de pneu. Você vai ter desgaste de pneu, não na reta, não vou falar na reta, mas na hora que você estiver esterçando, porque na hora que você está esterçando, a roda do lado de fora, ela vai estar com uma geometria totalmente diferente, e aí você tem um desgaste de pneu excessivo. É isso que dá para explicar. E se eu tenho um 1113 que eu estou arrumando e eu vou no desmanche e acho um eixo? Como é que eu sei que esse eixo... Como é que eu sei que está errado? Aí você está falando o seguinte, cara, você está falando do 1113, que é o eixo próprio da Mercedes, é ela mesma que faz, né? E eu tenho certeza que os alemães, eles também trabalham com essa mesma geometria Ackermann, todos eles trabalham. Eu acho que é melhor fazer o seguinte, o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma reguinha lá, tentar verificar se a furação daquele pino, onde vai ali os 2 pinos, né, do terminal, se a distância está correta, é o mais fácil, né? Pegar uma trena, fazer ele, colocar ele reto, que é assim que a gente faz, né? A gente mede a geometria, você pega as distâncias entre pontos, né? E ver se a barra de ligação está do mesmo tamanho. Opa, isso já é um ponto legal. E verificar também a distância da cabeça do braço, do braço de ligação, ali onde tem o ball joint, né? Onde tem o terminal, em relação à viga. São essas 2 posições. Na verdade, são 3 posições, X, Y, Z. Você vai querer que eu entre tecnicamente e vocês vão ficar deixar os caras loucos lá. X, Y, Z, de cima, de baixo e do lado, porra. Agora, eu vou falar o 11 13, né? 11 13. Ele vai ter que comprar no desmancha mesmo, porque eu não sei se ainda existe eixo dianteiro 0 bala com toda a configuração. Ele pode fazer o quê? Pega uma viga, aí que é o mais fácil, ele compra uma viga, se o cara não quiser vender o eixo completo para ele, a viga é igual, a viga não muda. Ele arranca todo aquele monte de braços lá, coloca os braços dele e manda embora. Vai embora. Legal. Deixa eu aproveitar para agradecer o pessoal. Já tem uma pergunta a mais aqui, do Carlos Fraga. Se a Meritor tem algum eixo no Brasil com lubrificação ativa? Um abraço de Florianópolis.
Lubrificação ativa. Bom, nós temos um sistema nos nossos eixos novos, 17X e 18X, que é um modelo novo, principalmente 17X, que você tem um sistema interno que você, conforme você está andando, dependendo da posição que o diferencial estiver, ele capta aquele óleo e ele tira aquela quantidade de óleo e coloca num reservatório interno lá dentro. É como se fosse um bolsão plástico. É interessantíssimo. Então, aí você está numa reta, você não precisa de todo aquele óleo, você precisa de pouco óleo. E quando você começa a subir, pegar uma subida, automaticamente aquele óleo começa a voltar para o eixo. Então, é esse sistema inteligente que a gente tem. Nós não temos nenhum captador que joga óleo lá dentro. Tá? Mas é um sistema muito legal, é uma evolução que você está lá com 15 a 20 litros de óleo, você consegue cair para 8 litros de óleo com esse sistema e numa reta porque é o seguinte, depois que você está numa reta e aí a gente chama de inércia de movimento, né? Eu vou falar em física. A inércia de movimento significa o quê? Que o óleo não está indo para trás, ele está lá naquela posição. Então, o óleo banha, você não precisa de muito óleo. Agora, quando você sobe, quando você arranca, aí nessas movimentações você precisa de mais óleo. Aí ele tem um sistema interno que ele consegue jogar esse óleo de volta para aquele sistema lá. Bacana. Vamos lá, mais algumas perguntas aqui. Eu vou indo, Daniel. É você que é o comandante. Não, aí. cara, vai. Queria saber quem Vamos foi. lá. Essa conversa hoje é técnica. Eu perguntei para ele se você queria falar sério na zoeira. Ele disse, não, vou conversar sério. Então, calma que o cara é sério. Eu ia falar da roda dos Flintstones. Ednilson Almeida. Eu ia falar da roda dos Flintstones. Não, vamos ter umas... Não, tem muita coisa. Nós vamos ter que voltar para falar mais ainda. A verdade é essa. A gente começou falando de carrinho de rolimã, certo? Do eixo do carrinho de rolimã. Não, cara, a gente estava conversando Ele sobre me falou para falar da carroça. É muito louco isso tudo. Mas vamos lá, só repassando o pessoal aqui. Ednilson puxando o saco, topa essa miniatura Iveco. Adriana Ferri dizendo piveta na área. Vamos lá. Tá assistindo, Ednilson. Várias perguntas. Aqui, Júnior Chapado, já mandando uma pergunta técnica aqui. Com certeza está perguntando isso porque está querendo fazer. O porquinho do RS 23240 cabe no 23230? Ele quer diminuir, ele quer tirar... ele quer colocar um 240 no lugar de 230. A pergunta eu não sei. A pergunta para dar mais. 23240, eu já não sei o que é o porquinho. Do 23240 cabe no 23230. Porque o cara que dirige, o cara que dirige, ele vai trocar o motorista. O Júnior. Esse é legal. Aqui fora, o pessoal mecânico, o pessoal usa o nome da caixa do diferencial, o diferencial em si, como porquinho. O porquinho, não sei porque, se é porque ele tem um focinho ali, o cara acha que é um focinho, parece um porquinho, não sei o nome. É que nem nós estávamos conversando outro dia, por que yoke, por que esses nomes, né, que o pessoal dá, eles batizam esses nomes assim, e aí nasceu o porquinho. Não dá para fazer. Primeiro porque a carcaça não é a mesma, a furação é diferente, o 240 ele é muito reforçado, você vai ter que mexer no sistema de semi-eixos, vai ter que mexer no cubo, vai ter que mexer em tudo, não dá para fazer, não dá para querer melhorar, é melhor ele comprar um eixo, a carcaça e fazer, aí dá para fazer, mas desse jeito não. Maravilha, muita gente mandando parabéns, mandando boa noite, parabéns para o Fernando. Então, pessoal, Edu Piano tá na live, olha lá, esse pessoal Eduzão é gente boa. Marcelo Barreto, Carol Mackenzie, né? Araújo Pitt. Marcelo o Edu Piano está perguntando 1113 ou F600? Eu não sei porque está perguntando. O Edu Piano está perguntando 1113 ou F600? Edu, você para de falar que daqui a pouco a gente chega aí. Eu vou com o F600 porque eu conheci bastante o F600 na época que a Ford era no Ipiranga, né? Então, faz tempo, hein? Ford Caminhões era no Ipiranga, então tem bastante tempo aí. Legal. Osmar Fernandes mandando um abraço. Osmar Fernandes mandando um abraço para o professor Fernando, sabe muito. Marcelo Epifânio Monteiro. Galera toda mandando um abraço. Uma galera do pessoal lá do CTG, não é
não é das tradições gaúchas, não, é do pessoal lá da garantia da AMAN, lá em Resende. Pessoal, quando a gente vai lá para fazer os nossos trabalhos de garantia, então a gente aprende bastante, né, com eles, a gente aprende bastante com o pessoal aí, que é justamente aquilo que a Carla falou. O pessoal acha que garantia é eterna, não é. Se o cara não cuida, não tem garantia, né? Infelizmente, é o que eu falei, tudo que sai da cabine para trás, o pessoal esquece um pouco, tá? O Fabiano É aquele crime, sabe mandou um aquele abraço crime? do CTG também. Aquele crime. Então, é justamente aí do CTG lá, o pessoal. O que eu falo sempre, né? O que o pessoal faz aí muito, né? Mexer na suspensão dos caminhões, né? Isso é um outro crime Isso aí que eu ia te também. perguntar, Fernando. O pessoal que mexe, cara, que nem baixa a frente e levanta a traseira, cara. O que é comer? Você sabe o que eu estou falando. Não, Explica um pouco para o pessoal, assim, vai, assim, eu acho que o Sérgio também nunca teve, não sei se você já teve a oportunidade de andar ou não, e o nosso comentário sempre o caminhão fica mais na mão, fica melhor de pilotar, melhor de dirigir. Cara, fala um pouco, você que vira é o um Copa engenheiro. Truck, vira um Copa Truck, né? Esse caminhão, o cara devia usar ele para passear, não para trabalhar, desculpa falar. Vão me crucificar aqui. Mas Não, mas não é crucificar, justamente, explica o porquê que não é legal fazer isso. Assim, eu sou da época de rebaixar o Fusca, né? Rebaixar o Passat, né? Cortava a mola, tal, depois virava aquela bagunça, não arrebentava tudo. Nós estamos cheios de engenheiros aqui, né? Eu tiro o chapéu para várias pessoas aqui. Eu estou com o Mazo, que é o papa da engrenagem, ele sabe o que eu estou falando. Quando você... Um abraço aí, Mazo, Norberto, para a gente. O que você faz quando você mexe na suspensão, né? Primeira coisa que você faz no veículo é fazer o cálculo. Nós temos engenheiros lá de todas as montadoras que faz o ponto G, né? Que é o ponto de gravidade do caminhão. Quando você mexe nisso, você perdeu a gravidade do caminhão, você mudou, você joga, provavelmente, se você levanta a traseira e adiante, você vai jogar toda a gravidade para o eixo dianteiro. O eixo dianteiro, ele tem lá uma capacidade de 6,5 a 7 toneladas, então vamos falando de caminhão pesado, tá? E toda hora que você vai frear, você vai jogar para cima daquilo. Fica mais legal de dirigir? Fica, parece que você está, né? Você está com ele na mão, mas, na verdade, a mesma coisa quando você joga muito peso lá na traseira e o pessoal não distribui a carga corretamente no caminhão, e aí a frente fica levantando, fica leve, e aí tem um perigo de você perder a dirigibilidade, porque você mexe no caster, no camber e nas convergências. Só que é o seguinte, cara, quando você faz isso aí, o que você está fazendo? Você está mudando o ponto. E uma das coisas que eu já vi aí muitas vezes é os amortecedores. A Meritor, ela hoje tem amortecedores, nós somos referência em amortecedores dianteiro e traseiro de caminhões. Eu aprendi bastante com o amortecedor, que você tem uma posição do amortecedor que ele trabalha. Então, você coloca lá no lugar, ele não está nem todo aberto, nem todo fechado, ele está na posição média, que é justamente para ele poder, quando sobe, quando desce, ele ter um curso. Quando você diminui a traseira, ou diminui a frente, ou aumenta a traseira, você mexe no curso dos amortecedores, porque o amortecedor está preso aonde? No eixo e no chassi. É nos dois lugares, não tem aonde. Ou o cara tem que trocar, e às vezes o cara nem sabe que ele tem que trocar, ele põe o mesmo amortecedor, então o amortecedor agora está trabalhando ou travado, ou totalmente aberto. Então, a hora que ele aumenta, ele quebra, ou a hora que você freia, ele está batendo lá no fim do curso do amortecedor. Você perdeu a função do amortecedor, você está perdendo uma segurança enorme. Outra coisa que você faz, quando você mexe nessa altura, eu estou falando aqui no carrinho de novo, né? Quando você sobe isso daqui, o que você faz? O eixo está aqui embaixo, imagina que o eixo agora está aqui embaixo, né? E o caminhão lá em cima, está bonito. O que você está fazendo? O cardan, você está mudando a posição de ângulo de cardan. O cardan foi totalmente calculado lá pelos meus amigos engenheiros das montadoras para ter um ângulo de entrada no diferencial. Quando eu levanto, eu mudei esse ângulo. Mudou esse ângulo, o cardan vai para o espaço. A junta universal, que a gente chama de cruzeta, vai embora rapidinho. Então, e fora que ele está trabalhando numa posição errada. E aí o pessoal reclama que o cardan está quebrando, que não tem
não tem vida longa. Por quê? Porque o cara está fazendo tudo isso. O amortecedor na posição errada, cardan e entrada de diferencial errada. E, meu amigo, e aí você mexeu lá na frente, você tem que mexer em caster, em câmera, você tem que mexer em tudo, porque você está mexendo em toda a posição de fixação dos eixos, tanto dianteiro quanto traseiro. Então, assim, eu falo para você, mas já me falaram, mas quando eu ponho o peso, abaixa. É pior, né? Porque quando você abaixa, e se você trocou o amortecedor, você tem que comprar um amortecedor com um curso muito grande. E eu tenho certeza que não vai encontrar tão fácil assim. E esse fato do caminhão trabalhar diferentemente do que ele foi projetado, essa questão do curso muito comprimido, se ele baixou a frente, do curso alongado, isso na prática, para guiar o caminhão, você é mais perigoso? Vamos lá. Você é responsável pela área de qualidade e garantia de uma grande montadora. Aí o cara aparece com um caminhão desse jeito aí, o que você vai falar? Perdeu a garantia, né? Já Sim. não tem mais garantia, né? É a primeira coisa. Por quê? Porque ele não foi projetado para isso. Ele pode até se sentir melhor dirigindo. Eu só não entendo porque todo caminhoneiro gosta de ficar lá no alto, né? Se sentiu aquele, né? Eu estou no mais alto nível de dirigibilidade. De repente ele bota a frente do caminhão lá embaixo, cara. Parece um carro de corrida. Eu não sei. Eu posso falar para você. É totalmente errado o que esse pessoal faz. Corre o risco, sim, de ter um problema gravíssimo de segurança. Por quê? Porque você imagina, quando você freia, você está o quê? Você sabe que você tem um retardador de freio, você conhece demais, né? Não precisa ficar. E outra, pessoal, eu ia falar um monte de coisa aqui da história, falar que tudo que vocês quiserem, vocês podem procurar no planeta.caminhão.com.br. Os caras sabem tudo de pneu, de caminhão antigo, tem tudo lá. Esses caras ficam só me enrolando, eles ficam fazendo essas perguntas aí só para me deixar mais... A gente não sabe nada, a gente só não conhece sei os caras que nada. sabem. E eu tô E dando aí, uma aula com um caminhãozinho. Quando você freia, você joga toda a força G, né? Toda a gravidade, toda a carga para o eixo dianteiro. Então, você está forçando tudo. Mola, suspensão, toda a parte de mecânica do eixo dianteiro. E o freio, né? Que não foi projetado para um G totalmente diferente. Não, a gente calcularia um G para o freio. O freio dianteiro ele foi calculado para o ponto G, o ponto de gravidade do caminhão. Quando você aumenta a traseira, você muda totalmente. Que eu ia falar da carroça, né? Porque a carroça antigamente tinha aquelas rodonas grandes, você colocava peso em cima, você ia fazer curva, tombava. É lógico que vai tombar. Tombar porque ela não foi feita para fazer curva, né? Então, você aumenta a traseira, você vai perder. Outra coisa, o freio vocês têm que regular. E muitas vezes eu já vi isso, o pessoal não regula o freio traseiro. Quando freia, trava a traseira, a dianteira freia tudo, 70% que era para ser para a dianteira vai para 90% de frenagem, e fica só 10% na traseira. E aí fica aquele fumacê de pneu queimado, e os caras gostam, né? Então, não sei, eu como caminhoneiro... Deixa eu só aproveitar e só fazer uns comentários aqui. Daniel Marques Valim, que é mercedeiro, trabalha na Mercedes, amigo da casa. Rebaixar o Fusca é legal, ele é um caso à parte, tem Fuscas maravilhosos, Kombi, fazendo uma Kombi espetacular. Rogério Pilon dizendo que caminhão, quando arqueia a traseira, quando o motorista vai descarregar no Ceasa, o pessoal bloqueia a entrada. Bom, esse tem muita história assim. E tem o Júnior Chafado, que é brother, que tem os seus caminhões e que é um dos adeptos. Ele é um dos adeptos da frente baixa e da traseira alta. E ele diz aqui, mandou uma frase: no cardan é só pôr alongador. E ainda ele fala uma pergunta lá na frente, mas então o Copa Truck não tem segurança, que está com o fuso no chão. Mas o cardan na Copa Truck é 0-0, tá? O cardan é 0-0, entendeu? Ele não tem o ângulo. É o seguinte, conforme você vai aumentando o ângulo entre uma junta universal, que eu falo que é onde fica ali a cruzeta, passando de 6 graus, você já compromete 50% da vida dela. Acima de 6 graus, então, piorou. Você vai caindo exponencialmente. Então, não é por hora. Ele está falando em alargador, eu entendo muito bem o que o pessoal faz, porque eu já vi. O pessoal faz um alargador entre a luva e o macho e o fêmea, o slip e a luva, né? Para poder você conseguir fazer isso aí. Legal, não tem problema.
Só que aí o que acontece? Você pode ter um problema maior de vibração, né? Conforme você vai aumentando, você tem problema de vibração. É fácil, né? Você tem aqui um cardan, conforme você aumenta o tamanho dele, o flat é maior. Você vai girar isso aqui, então isso aqui vai fletir mais do que um cardanzinho menor. Por isso que a maioria dos caminhões hoje tem o central, né? Que a gente chama mancal central, que é para poder diminuir o tamanho dos cardãs, para que ele não tenha vibração. E aí é uma das coisas, né, que pode acontecer. Mas não, se ele gosta de fazer isso, tudo bem. Ele é um cara que fala, o caminhão fica melhor, o caminhão é melhor de viajar, é melhor de fica na guiar. mão. Eu já ouvi falar. Fala e é isso mesmo. Não, mas ele, com certeza, ele deve trocar os amortecedores, né? Ele deve mexer nas... Não tem essa certeza. Não tem essa certeza. Se ele estiver trocando óleo, já é muito. Do motor. Do motor, não do diferencial. Essas coisas, esquece. Agora, adicionando aqui, o Ednilson falando, muitos do trecho colocam uma mola mestra a mais no conjunto das molas da tração. Isso pode provocar alguma anomalia ou necessidade de ajuste no eixo diferencial ou não muda nada para o diferencial? Então, ele está falando para levantar essa traseira, é isso? Não, o Ednilson está falando assim, muitos colocam uma mola mestra a mais no conjunto das molas da tração. Isso pode provocar anomalia ou precisa de ajuste no eixo diferencial ou não muda nada? Ele está dizendo que é para ficar com uma suspensão mais dura, né? É isso, né? Uma mola a mais ali, é isso? Isso. Para o eixo, não vai mudar nada desde que ele não mude o ângulo de inclinação do eixo. Eles vão pegar o eixo, nós temos aqui, novamente. Você pegar esse caminhãozinho aqui, ele tem esse ângulo de saída dele é de 2 a 4 graus, né? De inclinação. Conforme você põe mais mola, se você não mexer nos suportes, não vai ter problema nenhum, né? Ele só não vai querer colocar, só porque ele pôs uma mola mestra a mais, colocar mais peso, né? É uma das coisas que eu ia falar, né? Que vocês não deixam eu falar, mas hoje a gente sabe que o pneu, vocês são craque em pneu, você sabe que o pneu é 3 toneladas, né? Se você tem lá 4 pneus, você sabe quanto você pode chegar num eixo traseiro. E aí o cara coloca bem mais do que deveria colocar. Uma mola a mais vai ajudar a não dar batente. Então, aí o eixo vai sofrer, sim. Mas se ele não mexer na posição e continuar com a balança correta, não é problema nenhum. Legal. Senhores, assim, eu sou sempre o advogado, né, do mal, tá? Assim, a conversa tá maravilhosa. A gente começou um pouquinho mais tarde, eu sei, mas a gente já tá indo. Se eu deixar vocês dois conversando, vai ficar a noite inteira aqui. Sérgio, mais duas perguntas. Deixa eu responder. Não, deixa eu responder aqui, Daniel. Assim, a gente, como a galera deve saber, a gente tem uma preocupação de trazer sempre informações de qualidade, pessoas com muito conhecimento, e a gente teve uma conversa muito grande com o Fernando, e o assunto de eixos, ele é enorme, né? Tem muita coisa realmente interessante. Então, eu gostaria de saber se nós poderíamos convidá-lo para mais uma oportunidade, para a gente abordar outros assuntos que não foram falados hoje, se aceita o convite aí para voltar daqui um tempinho para a gente falar mais sobre eixo. Não, fica tranquilo, nós estamos juntos. Eu acho que é importante aquilo que vocês falaram. A gente precisa, sim, colocar informação para o pessoal aí, né? Eu falo mais em matéria de segurança, porque em matéria de... Se você falar para mim, em matéria de peças que estão sendo danificadas, eu sou do pós-venda, então eu estou aí para vender a peça, né? Mas eu também tenho que tomar cuidado com a garantia, né? Então, eu também sou responsável pela garantia, eu também sou responsável pela parte de qualidade na Meritor, então toda a qualidade, garantia e engenharia ficando comigo nessa parte de reposição. Então, eu me preocupo, sim, porque o pessoal vem e reclama. Então, acho que vale a pena, sim. É aquilo que você falou, às vezes o cara compra um par coroa e pinhão e compra um par coroa e pinhão com os dentes totalmente diferentes do que deveria ser, aí monta, dá errado, aí o cara reclama que o par coroa e pinhão não funciona. Como o Daniel já puxou nossa orelha,
eu sei que tem muito assunto para falar, então agradeço que nós vamos voltar aqui para falar. Eu queria só fechar uma última pergunta de hoje, né? Uma pergunta minha, pessoal. Né? Você, quando vai para um carro pequeno, para um carro leve, você tem como perceber numa suspensão original, às vezes fazendo aquele velho teste de você apertar para baixo e ver como é que a suspensão reage, né? Ou até desmontando o amortecedor, que já é muito mais difícil. Mas no caminhão, como é que eu sei, como é que eu tenho como saber se o amortecedor está bom ou não? Sim. Assim, o amortecedor ele dá vários indícios, né? Desgaste de pneu é um, porque o amortecedor, a função dele é deixar o pneu sempre no chão. Se você tirar o amortecedor e ficar só com as molas, você não vai conseguir andar com o caminhão. Ele vai ficar pulando, parece um canguru, né? Porque as molas, elas têm o ida e volta dela, e o amortecedor faz o que na física, né? Ele inibe essa reação. Então, você vai sentir que o caminhão já não está igual como era pelo amortecedor. Nós pedimos para fazer a verificação a cada 10 mil quilômetros, né? Ou a cada 2 ou 3 meses, dá uma olhada nos amortecedores. Como é que você faz? Você tem a cabine que levanta, você pode tirá-lo, né? Verificar se ele não tem vazamento. Primeira coisa é ver se ele não tem vazamento. Segunda coisa, você pode tirar uma das porcas e você verificar se ele está reagindo em abertura e fechamento, que dá para você ver, que o fechamento dele é rápido, mas a abertura dele é lenta, é quase 10 vezes mais força que você tem que fazer em relação ao fechamento. Então, para fechar, ele vai bem, mas para abrir, ele vai recuperar essa... Porque ele tem lá o sistema interno dele de válvulas que faz isso daí. Então, tem uma diferença grande entre abertura e fechamento. Se você vê que abrir e fechar ele está solto, ele já foi. Você vai ver se ele tem sujeira, é fácil ver, vazamento, né? Se ele não tem nenhum amassado, então se tiver amassado, ele já pode estar prejudicando a passagem do óleo ali por dentro. Não dá para mexer na cabine, não tem como. Mas dá para você soltar a porca e depois colocá-la novamente, certo? O torque correto. E também muita gente tem que saber que tem que fazer o torque correto. Então, é isso. E você vai ver o quê? Desgaste de pneu e vai ver uma coisa importante, que o veículo ele fica totalmente instável. Então, a instabilidade não é só caster, a estabilidade também é esse movimento que a cabine recebe, né? Então, dá para ver sim. E amortecedor, cara, é algo que tem que ser trocado. Tem gente que não troca. Eu tenho um outro pecador aqui que o cara tá com 250 mil no amortecedor e não é para isso, tá? Amortecedor, quando nós tiramos, o amortecedor não tinha mais função, tá? Então, tem que fazer essa verificação, sim. Assim como o cardan tem que fazer verificação. Tem gente que fica na estrada por causa de cardan. Como é que você faz uma verificação de cardan? Sabe ou não? Não. Eu acho que eu caí, alguma coisa aconteceu comigo aqui. Você caiu, mas você voltou. Estava finalizando e perguntou como é que faz a verificação de cardan. Você lançou o amortecedor, ele já lançou na volta. E o cardan, como é que faz? Então, legal, o cardan, você pode... Não sei, mas depois eu vou ver a live. Legal, vamos lá. Não, vai explicar agora. Eu estou falando em amortecedor e agora falar de cardan. Você tem 2 tipos de verificação de cardan. Você pode levantar uma das rodas traseiras, né? Colocar um macaco no eixo traseiro, levantar uma das rodas, deixar ele engatado e girar a roda traseira para um lado e para o outro. Você vai ver todas as folgas de engrenagem de par coroa e pinhão e justamente a folga do cardan lá na saída do yoke, né, ou flange diferencial, no caso o yoke, tem as cruzetas. E você vai escutar barulhos incríveis. Eu já vi casos de barulho ferro com ferro, que não é para fazer. É suave, porque tem uma folga mínima ali entre eles. Então, você pode fazer essa verificação, ou colocar uma chave, verificar se não tem vazamento, verificar se não tem vazamento nos retentores de óleo, que uma das coisas que às vezes pega fogo é o vedador do cubo, ele não foi muito bem colocado, já foi desgastado, aí começa a vazar óleo do diferencial na roda, perde freio, dependendo do calor, pode pegar fogo. Então, tem um monte de coisa que dá para fazer no caminhão e que eu estou falando, acho que até coisa simples que os caras fazem aí, mas não pode esquecer do eixo traseiro, né? Não pode esquecer do cardan, não pode esquecer dessa parte dos amortecedores, e principalmente rolamento, eixo dianteiro, trocar a graxa dos cubos dianteiros sempre. Então, tem o meu amigo da Lubitec, o Luizinho, que conhece bastante também de graxa.
Aqui no Brasil é graxa, nos Estados Unidos na Colômbia, a maioria são óleo dentro do cubo. O óleo é mais fácil, né? A graxa não, a graxa ela liquefaz, depois volta a endurecer, depois liquefaz, volta. Então chega uma hora que ela não tem mais função. Então tem que se trocar, sim, tem que tirar o eixo dianteiro, tirar a roda, soltar ali o cubo, verificar se tem jogo, levanta a roda, ver se o jogo está forte, verificar se os rolamentos não se danificaram, porque você pode ficar na estrada por causa disso. Né? E tem papo pra caramba aí. Fernando, demais, assim, eu não sou tão técnico, né, mas, assim, ficar olhando, você começa a imaginar e entender das coisas, eu acho que também, assim, eu acho que tem que explicar mesmo, começar pelo básico, se a gente começar lá pela frente, assim, na coisa técnica que a gente brincou assim, de engenharia, as pessoas não vão entender, e às vezes passa até desapercebido tudo isso que você está falando aí, que é justamente na compra de um caminhão, numa troca de um caminhão usado, que no Brasil a gente sabe como é que funciona o caminhão usado e quantos anos esses caminhões já estão rodando, né? Eu dou palestras, né? E aí, normalmente, eu peço para quem está organizando a palestra chamar os mecânicos e os motoristas, porque aí sai um quebra-pau, cara, entre mecânico e motorista, de frota, Por quê? Porque o mecânico, às vezes, ele monta errado, o motorista está dirigindo, quebra, ele é o culpado, mas, na verdade, às vezes às vezes não é o mecânico, às vezes é o próprio motorista. Então, você começa a falar essas coisas, pô, você fez essa manutenção, você fez a verificação, trocou o óleo, trocou a graxa, viu o rolamento, fez a pré-carga correta no rolamento, tem a pré-carga do eixo dianteiro, que o eixo dianteiro tem que ter folga entre os rolamentos no cubo, folga no rolamento traseiro. Então, é muito detalhe legal e você consegue falar sem precisar ter tão tecnicamente, dá para você explicar numa boa. O cara fala, pô, eu nunca vi isso, como é que faz? É só levantar, fazer esse joguinho aqui e tal. Aí, quer dizer, é muito legal. O próprio motorista consegue fazer isso, entendeu? É bem legal. Essa é assim, a próxima live, também em tempo de quarentena, mexer. Mas vamos fazer, eu acho que a próxima também vai ser assim, mas a próxima da próxima já, vamos fazer todo mundo no mesmo lugar, vamos puxar uma lousa e vamos começar a desenhar, explicar, porque justamente você fala, que a gente brinca com os termos técnicos, esquece isso, que é o X, Y, Z, lembra que é em cima, do lado, embaixo, é mais fácil, não. Justamente para o público entender que ajudar, conversar a respeito, porque o conhecimento traz a informação. E você, que o Sérgio falou, e eu concordo, e assino embaixo, entende muito disso. Tem que aproveitar, Fernando, não adianta você querer ficar escondido aí, não aparecer, que tem que aproveitar justamente tudo isso para poder explicar, poder falar e levar a informação a todo mundo. Acho muito legal. Se eu fiz a live que você tinha combinado totalmente diferente e tal, mas foi justamente curiosidades que eu tenho. Você mudou tudo, mas tudo bem. Eu acho que foi legal. Eu acho que a gente tem que aproveitar para falar realmente sobre essa grande coisa que é o eixo, né? O que foi lá atrás, o que é hoje, qual vai ser o futuro do eixo, né? Qual vai ser o futuro do caminhão? Acho que vale a pena a gente, numa boa. Eu não vou pôr nada muito técnico, porque não sei, às vezes as pessoas que tem aí são até parentes meus aí, falam, esse cara tá louco, né? Mas eu acho legal, porque o caminhão, cara, é o nosso transporte a maior, né? Então, às vezes o acidente acontece por uma falha, e a maioria das vezes a falha é realmente do homem. Nós perdemos lá o Senna com a barra de direção. Nós temos aqui tem um monte de pessoas que eu estou vendo aqui, que são meus amigos aí, que manjam bastante de barras. O pessoal aí pega a barra recondicionada, cara. Então, não faz isso, né? Não faz. Eu acho que, além da vida dele que está dirigindo, eu vejo que as frotas não fazem isso, mas você tem as outras vidas que estão do outro lado do caminhão, né? Que está fora do caminhão, que está vindo na contramão, né? Então, e outra, né, meu? É um veículo de 60 toneladas, 70, 80 toneladas, que hoje andam a 140 km por hora. Eu ia brincar aqui de falar do nosso amigo Carl Benz, né? Quando ele fez lá o primeiro caminhão, era 8 km por hora, né? Não tinha câmbio, era só uma correntinha e vocês não deixaram eu falar, mas era legal falar sobre essa parte dele. Vai falar, Fernando, relaxa. Entendeu? Nós vamos falar sobre história, nós vamos falar sobre Tinquinho, Tincão,
nós vamos falar sobre eixo tandem, nós vamos falar sobre como começou nas carroças. Eu tenho certeza que só essa história, que é interessantíssima, vai ser mais 1 hora falando. Sim, Agora, fala. se o chefe Daniel não deixa falar, aí... Não é que eu não deixo, cara. A galera tá querendo jantar, véspera de Não, na feriado, verdade, a caixa já tá fechando, a caixa da cozinha, o pessoal tá precisando ir para a estrada. Eu quero realmente aproveitar, porque a gente logo muda aí, né? Não sei até quanto tempo eu vou ficar na empresa. Conhecimento é algo que a gente precisa passar. Eu acho que os engenheiros hoje eles estão sendo formados, mas infelizmente a maioria não quer ser mais especialista técnico. Eles querem mais ir para a área de gerenciamento, gestor, né? E eu acho que a gente perde muito. A gente vai ver que nós já perdemos muito no século passado, onde nós tivemos vários problemas e foi aí que apareceu várias invenções. Nós estamos tendo problema agora e acho que vai aparecer várias invenções aí também. E a gente precisa disso, cara. Então, eu estou aqui para ajudar vocês. E Só agradeço aí quem participou, né? Eu agradecer a não sei você quem pelo está aí tempo aí. ainda. Não, e eu fico à vontade. A gente pode fazer uma É, outra live aí, tranquilamente. O pessoal tem aqui, ó. Eu vi que tem aqui o Fábio César, o pessoal lá dos Estados Unidos, o pessoal, não sei se estão o pessoal da Colômbia aí, mas eu tenho bastante amigos aí que vão depois ver essa live aí sim, e vão curtir. Acho que a gente tem muita coisa para falar, sim, a gente tem vai muita falar. coisa para. Mas uma frase sua que eu vou falar de novo é conscientização, cara. Se não houver conscientização, não adianta você fazer o melhor produto do seu lado, se o lado de cá não for consciente, usar ele de forma consciente. Fernando, eu vou fazer meu agradecimento final aqui. Muito obrigado pelo seu tempo aí. Porra, não tem mais que nem o mestre dos mestres, desculpa as brincadeiras, mas que nem eu brinco, eu te encontro na pista, eu te encontro num ambiente mais não é descontraído, mas não tão sério, mas quando vira a chave ele fica tenso, não é tão descontraído assim, mas é bacana te encontrar na Copa Truck, tá junto, eu tô vendo que eu desconfio que esse já seja o uniforme 2020, tá todo mundo já louco para ir para a rua aí e tal, tá chegando a data, o cara já conseguiu estrear o uniforme da Copa Truck 2020 antes de todo mundo, pode falar, você foi o primeiro a estrear o novo macacão de 2020 aí para todo mundo. Tem aqui, ó. Sérgio, tem mais algumas últimas palavras e alguma coisa? Tem um monte de comentário, tem um monte de interação, esse assunto poderia estender muito mais, mas atendendo a sua recomendação que está com fome, a gente vai voltar dentro de alguns dias, porque realmente é muito assunto interessante para falar numa vez só. Eu acho que esse assunto é fascinante, tem muita coisa que a gente não conseguiu abordar ainda, como o Fernando disse, que a gente não deixou falar, porque realmente tem muita coisa, muita interação, mas queria agradecer a todo mundo que está com a gente. Como o Daniel falou, é uma véspera de feriado. Nem todo mundo tem programação para o feriado, porque, afinal de contas, estamos em isolamento. Mas obrigado a todo mundo que foi com a gente até agora. Obrigado a todo mundo que interagiu, a todo mundo que segue o Planeta Caminhão. Muito obrigado aí por apoiar o trabalho. E, acima de tudo, muito obrigado, Fernando, por ter aceitado o convite aí, por ter ficado 1 hora e meia com a gente. E já de antemão ter aceitado para mais uma outra live, porque realmente são assuntos muito interessantes. E obrigado por estar com a gente. Não, legal. Eu tenho que agradecer, né? Eu primeiro agradeço a Deus aí a oportunidade de ele me dar saúde. A gente está nessa dificuldade aí. Eu estou com 55, ainda não, mas estou, graças a Deus, com boa saúde. Eu agradeço a minha família, né? Que me deu um apoio tanto nas minhas faculdades. Eu, como professor, às vezes dou aula 2 vezes por semana no colégio objetivo, e às vezes eu fico fora de casa. Eu tenho que agradecer a paciência. Eu agradeço aí os meus colegas de trabalho, os antigos, né, que já perdi também, o Bruno, que faleceu, o pessoal que manjava muito, os novos colegas que estão me conhecendo agora também, apesar de 35 anos de mérito. Mas eu não posso deixar de agradecer os meus clientes e meus fornecedores que estão aí, e principalmente o povo da Truck, né? O Salu, você conhece, os pilotos, o que deve estar aí, o Jô da Odapel, né? O Jô é um cara muito sensacional, um empresário, está correndo com a gente o ano passado, melhorou bastante. Esse ano a gente está mexendo bastante no caminhão. Eu gosto da Truck, né? Algo que, se um dia eu sair da Meritor, talvez tenha que sair da Truck também. Então, é algo que a gente vê
E lá Não meus vai sair, não. Você é meu professores, convidado, você vai ser meu assistente, pode ficar tranquilo. meus professores que me deram bastante ajuda, meus alunos. Então, quer dizer, é isso aí, cara. Tamo junto. Agradeço, desculpa se eu esqueci algum aí, cara. É muita gente, mas eu tenho certeza que o pessoal todo aí vai ter mais live aí, vamos participar. E Vamos lá. outra, a coisa mais importante, né? Tudo isso que eu falei, que vocês falaram, a gente tem conscientização, mas o pessoal que mexe na parte de eixos tem os manuais, cara. Manuais. Usem os manuais, usem os torques, usem corretamente. É o que eu falo. Às vezes o cara dá o torque errado, a porca já foi, o parafuso já foi, estragou tudo, o cara remonta aquilo. Então, não faça isso, tá? E a Mérito tem lá o 0800 555530, que é onde você tem Repete. todas essas... Hã? Qual que é o número? 0800 555530. Nós estamos lá, nós temos uma equipe de engenheiros lá para ajudar. Eu também, quando o negócio pega fogo, aí vem, me procuram também. A gente poder ajudar, mandar manual, mandar tudo que precisa, para que não façam nada errado e protejam-se, né? Dentro, em cima do caminhão e de quem está fora do caminhão. Ônibus, principalmente, outras coisas. Tá bom? É isso aí. Um abração aí para todos. Fernando, eu vou ficar mais. A gente vai ficar por aqui ainda, que eu vou me despedir de vocês, mas agradecer o pessoal que ficou plugado com a gente, pedir desculpa porque também começou um pouquinho mais tarde, que não brinquei que a gente teve uma reunião hoje, correu para cá, correu para lá. Por incrível que pareça, o pessoal não está ficando em casa, está tendo trânsito, então, moçada, vamos ficar em casa ainda mais um tempinho para ser bom para todo mundo. Mas estamos aí, desculpa também por ontem, porque não conseguimos entrar ao vivo, ficamos tentando, deu um problema técnico, mas hoje funcionou tudo perfeito. Fernandão, mais uma vez, obrigado. Ladies and gentlemen, good night. Marca aí e a gente faz outro. Fechado. Estou encerrando a live, então. Obrigadão a todos, um abraço. E a gente vai se falando. Até mais.